Fala galera da Caldeiraria e Tubulação, trouxe aqui mais uma questão de teste para caldeireiros, né? É um isométrico de tubulação, onde foi um dos inscritos aí que me pediu para que eu demonstrasse como resolver essa questão aqui. E nessa questão temos esse deslocamento aqui. Eu não defini qual é o diâmetro do tubo, porque não vamos precisar achar o carretel, então automaticamente não vamos precisar achar o avanço, que automaticamente não precisamos do diâmetro do tubo, beleza? Aí a questão é que encontramos o valor da distância, o valor da trave, né, que é o centro a centro aqui da tubulação, sem os descontos, e que é o valor de F, que é essa distância aqui, o valor de G e o ângulo das curvas, beleza? A questão não pede para achar o valor do tubo, então não vamos achar nessa questão aqui, porque essa questão eu estou fazendo para tirar uma dúvida aí de um dos nossos inscritos. Então vamos começar aqui achando a medida D, né? Como vocês podem ver, aqui galera, eu tenho um triângulo, né? Vou apagar isso aqui porque o triângulo retângulo, eu tenho um triângulo retângulo. Deixa eu ver se, conforme está lá no desenho, esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus, beleza? Eu vou apagar essas sombras aqui, ó. Aqui é o ângulo de 90 graus, eu vou deixar ele aqui rachurado. Então aqui seria o ângulo de 90 graus, beleza? Então, se aqui é o ângulo de 90 graus, eu tenho 1500 como sendo um cateto, e D também é outro cateto. Essa medida aqui seria hipotenusa, né? Então o que vamos fazer é utilizar esse ângulo de 22, que foi o deslocamento aqui da tubulação, e a medida de 1500. Para encontrar o valor de D, D é cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente, então eu vou usar a tangente, beleza? Cateto adjacente vem por último. Se eu quero achar o que está no meio, eu multiplico. Então vamos colocar 1500 vezes a tangente de 22 graus. Isso aqui daria 606,03. Vou escrever aqui, só um momento. 606,03, beleza? Aqui eu já achei um cateto. Agora ele pede também o valor da trave aqui, né? Para achar esse valor temos que achar essa hipotenusa, e essa hipotenusa aqui a gente vamos encontrar agora usando aqui a raiz quadrada de 1500 ao quadrado mais 606,03 ao quadrado, fecha parêntese. Aqui então temos 1616,79 sendo hipotenusa aqui desse triângulo aqui, mas ela acaba sendo cateto nesse triângulo aqui, beleza? Eu vou anotar ela aqui ao lado, não vou colocar ela no desenho, senão vai ficar muito bagunçado o desenho. 1617,79. Esse aqui é o valor dessa hipotenusa desse triângulo aqui, beleza? Partindo para esse outro triângulo aqui, 1617 passou a ser cateto agora, beleza? E aqui eu tenho outro cateto que mede 100 milímetros. Então, para achar a medida é teorema de Pitágoras novamente, raiz quadrada de 1617,79 ao quadrado mais 100 ao quadrado, fecha parêntese. Então nossa medida mede 1620,87. 1620,87, beleza? Vamos encontrar a medida agora F, né? Eu tenho aqui na medida F uma hipotenusa que mede 600, e eu vou encontrar a medida F, que é um cateto adjacente a esse ângulo aqui. Eu tenho hipotenusa, quero achar cateto adjacente, eu vou utilizar o cosseno, beleza? Então vamos aqui colocar 600, como eu quero achar o cateto adjacente, eu vou multiplicar vezes o cosseno de 35, que me deu o resultado de 491,49. 491,49. E isso, agora vamos encontrar a medida G. Hipotenusa e cateto oposto, utiliza-se o seno. Então já vou colocar aqui os 600. Vamos ver se eu vou multiplicar ou vou dividir. No seno, quando eu quero achar
o cateto oposto eu multiplico, quando eu quero achar a hipotenusa eu divido. Então eu quero achar o oposto eu multiplico também. Então 600 vezes o seno de 35, 344,14, 344,14. Então aqui já fechamos aqui as medidas, agora falta só encontrar os ângulos, beleza? Galera, vamos encontrar primeiramente aqui esse ângulo aqui dessa curva, né? Ela vinha nessa direção e ela faz um deslocamento nesse sentido aqui, ó. Beleza? Ela pega um giro nesse sentido aqui. Então o triângulo que vamos utilizar vai ser esse triângulo aí que eu deixei ele rachurado aí, beleza? Rachurado não, que eu deixei ele aí de azul, com as linhas azuis, beleza? Feito isso, galera, já temos a informação aí da hipotenusa, né? Desse triângulo que está de azul. Temos a hipotenusa e temos um cateto, né? Temos um cateto aí que mede 1500. Para a gente achar o ângulo da curva, temos que achar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, que será o ângulo da curva, beleza? Para achar ele vai ser simples, galera. Tem uma hipotenusa e tem um cateto adjacente. No caso aí, seria o cosseno, né? Como eu quero encontrar o ângulo, eu vou utilizar a função inversa, shift, cosseno. Cateto adjacente vem primeiro, dividido pela hipotenusa, 1620,87, fecha parêntese, 22,26 graus. Então aqui eu tenho um ângulo da curva de 22,26 graus. Vou deixar ele aqui de vermelho. Pronto. Vamos aqui para a curva de cima, né? Vamos para essa curva aqui. Para a gente achar o ângulo dessa curva, galera, vamos prolongar essa linha. Essa linha vinha nessa direção, né? Que eu vou prolongar essas linhas aqui, ó. Aqui. Vocês vão ver que vão se formando aqui um cubo, beleza? Nesse cubo aqui agora eu já consigo achar mais facilmente, né, o ângulo da curva. A tubulação vinha nessa direção, chegou aqui, ela fez um deslocamento nesse sentido, beleza? E o ângulo da minha curva será esse ângulo aqui. Como é que funciona agora? Eu tenho aqui um cateto que mede 344,14, tenho uma altura que mede 650 e eu posso achar essa hipotenusa aqui. Então vamos utilizar aqui a raiz quadrada de 650 ao quadrado mais 344,14 ao quadrado, fecha parêntese, daria 735,48. Então essa hipotenusa aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar uma cota. Não ficou legal não, vou preferir anotar aqui, ó. Então vou anotar aqui que fica melhor. 735,48. Anotei aqui, é o valor dessa linha. Para não se perder, eu vou deixar a linha da mesma cor da legenda. Então eu vou deixar essa linha aqui de azul e vou deixar essa legenda aqui também de azul. Assim eu não vou me enganar, beleza? E pronto, galera. Agora eu tenho essa medida aqui, né? Que mede 745. E eu tenho essa medida aqui também, beleza? Que essa medida aqui em cima vai medir a mesma medida dessa de baixo, porque isso aqui é uma caixa, é um cubo, as medidas são iguais, são paralelas, beleza? Então eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente. Então aqui eu posso usar a tangente, função inversa porque eu quero encontrar o ângulo, shift a tangente. Na tangente primeiro se usa o cateto oposto, que nesse caso aqui seria esse ângulo aqui, ó, essa medida aqui, 735,48 dividido pelo cateto adjacente, 491,49, fecha parêntese, dão igual, que daria 56,24 graus, beleza? Vou anotar aqui, 56,24 graus, deixar de vermelho. Agora, galera, vamos para encontrar esse ângulo central aqui, que vai ser o mais difícil, né? Então, para encontrar esse ângulo, a gente temos que encontrar também o valor dessa trave aqui, né? Que eu vou deixar ela aqui de uma cor, vou deixar ela de roxo aqui e vou escrever a cor dela, escrever o valor dela da mesma cor, beleza? Vamos ver aqui raiz quadrada. Para encontrar a medida temos que jogar a raiz quadrada
de 735,48 ao quadrado, né, que é o valor dessa linha azul, mais 491,49 ao quadrado, fecha parêntese, daria aqui 884,58. 884,58. Eu vou deixar aqui de roxo também, beleza? Agora sim eu posso traçar uma reta que parte desse ponto até esse ponto aqui, assim formando esse triângulo aqui, ó, que eu deixei ele marcado aqui de azul. Esse triângulo aqui, que é um triângulo escaleno, né? Feito isso, galera, eu tenho que encontrar o valor dessa reta aqui, ó. Como é que eu vou fazer para encontrar o valor dessa reta? Percebam, galera, aqui, se eu interligar aqui daqui para cá, né, e interligar desse ponto até tocar aqui, eu acabo de formar aqui um quadrado nesse ponto aqui, galera, ó. Aqui eu acabo de formar um quadrado, beleza? E a reta que eu quero encontrar, aqui eu tenho uma elevação, né? Eu tenho uma elevação aqui de 100 milímetros. Eu posso interligar ela aqui também. Aqui eu acabo tendo uma elevação de 100 milímetros. Quer dizer o que? Essa parte aqui, ó, esse triângulo aqui, ele está mais alto do que esse triângulo aqui. Ele está 100 milímetros mais alto, beleza? Ou seja, essa medida aqui de 650, eu tenho que rebaixar ela para 750 milímetros. Então eu vou ter que interligar desse ponto aqui até tocar aqui na frente. Porém, eu tenho que rebaixar aqui, ó, 100 milímetros. Vai ficar um pouco difícil de enxergar, mas é assim mesmo. Então eu acabei rebaixando aqui, ó, toda essa reta aqui agora, ela está medindo 750, porque eu tenho esse cubo aqui, ó, porém eu tenho uma parte aqui que está rebaixada mais 100 milímetros, beleza? Então o raciocínio para encontrar essa medida seria primeiramente, né, encontrar, eu vou interligar aqui, primeiramente seria encontrar o valor dessa hipotenusa aqui, ó, dessa reta aqui, beleza? Então, como essa reta aqui está mais alta 100 milímetros, essa linha aqui, ó, né, eu não posso interligar ela nesse ponto. Eu tenho que fazer da seguinte forma: eu tenho que pegar aqui, ó, rebaixar aqui nesse ponto 100 milímetros, né? Eu vou rebaixar aqui 100 milímetros, ó, 100 milímetros. Agora sim eu posso interligar aqui nesse ponto, beleza? Porque esse ponto aqui está mais abaixo. E aqui, ó, aqui eu vou levantar 100 milímetros, eu vou interligar aqui, e esse ponto aqui vai interligar aqui embaixo, beleza? Pronto, galera, já fiz aqui a linha, né? Agora eu vou encontrar quanto mede essa medida aqui. Só preciso somar essa medida aqui de 606,03 mais 491,49. Isso aqui me dá um resultado de 1057,52. Então esse lado aqui, ó, mede 1057,52, não é isso? 1097,52. Então eu vou deixar ele aqui de azul. Agora vamos encontrar quanto mede essa reta aqui. Essa reta aqui vai medir 1500, né? Porque o 1500 passa por aqui, ó, nesse ponto. 1500, eu vou interligar aqui, ó. 1500 está na parte inferior, então vai tocar aqui na parte inferior também da outra reta. Aqui.
e vai levantar 100 milímetros aqui, beleza? Vai levantar 100 milímetros aqui. Então eu vou ter aqui esse pedaço aqui, eu vou até repartir ele, ó. Eu tenho esse pedaço aqui e sendo igual esse, medindo 1500, mais esse pedaço de 344.14. Então 1500 mais 344.14, que daria 1844.14. Então seria o valor dessa reta aqui, ó. Tá um pouco ruim de pegar a medida aqui. 1844.14. Pronto, agora eu já posso achar o valor aqui dessa hipotenusa, né? Utilizando essas duas medidas de auxiliares aqui. A raiz quadrada de 1844.14 mais 1097.52. Eu tenho que colocar aqui elevado ao quadrado mais 1097.52 ao quadrado. Fecha parênteses, dá igual. Então eu tenho aqui a hipotenusa medindo 2146.02, né? Então eu vou deixar ela aqui de uma cor. Vou deixar aqui de vermelho e vou escrever aqui ao lado, para não ficar muito contaminado o desenho aqui, beleza? 2144 2144.02, que eu vou deixar de vermelho. Estou confirmando, né? 2146.02, que na verdade é um 6. Pronto. Agora com essa medida e essa altura aqui de 650 mais 100, eu vou achar o valor dessa hipotenusa, beleza? Então novamente a raiz quadrada de 650 mais 100 daria 750 ao quadrado, mais essa medida de 2146.02 ao quadrado, fecha parênteses, dão igual. Então tem essa hipotenusa aqui medindo 2273.30. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui escrito. Acho que vai dar certo. Vou colocar aqui. Pronto. Vou deixar aqui de azul. Agora, galera, com essas três medidas aqui, eu vou encontrar qual é a medida aqui desse ângulo interno, né? E vou subtrair 190 para achar o valor do ângulo da curva, beleza? Vou utilizar aqui, galera, o cálculo da minha apostila sobre deslocamento de tubulação, beleza? Se você tiver interesse em estar adquirindo, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, galera, para estar resolvendo aqui, ó, percebam que aqui eu também tenho três lados, né? E eu quero encontrar o ângulo interno. É a mesma situação que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a medida dos três lados e quero encontrar o ângulo interno, beleza? Então vamos lá aqui para a calculadora e seguindo aqui as fórmulas, né? Deixa eu ver aqui. Seguindo aqui as fórmulas, vamos utilizar cosseno menos 1. Então shift cosseno menos 1. Utiliza essa tecla aqui, que é um número sobre o outro. Abre parêntese. Vamos ter que colocar os dois catetos que estão adjacentes ao ângulo, somados, né, ao quadrado. Então vamos utilizar aqui, ó, a calculadora. Vamos colocar 1620.87 ao quadrado mais o valor aqui dessa outra hipotenusa aqui, que é 884.58 ao quadrado. Próximo passo aqui é subtrair pelo lado oposto ao ângulo ao quadrado, beleza? Então menos o lado oposto aqui mede 200, mede 200 e 2273.30 ao quadrado.
beleza? E vamos ver se fecha parênteses aqui no final, né? Fecha parênteses no final. Vamos fechar parênteses, vamos passar aqui para a parte de baixo. Aqui na parte de baixo vamos colocar duas vezes os dois lados adjacentes ao ângulo que queremos encontrar. Então duas vezes, vamos ver aqui qual é o lado adjacente, é 1620.87, 1620.87 vezes 884.58. Fecha parênteses. Vamos fechar parênteses aqui também no começo. E vamos fechar parênteses lá no final. Aqui. Então deu um ângulo aqui interno de 127.81. Deu um ângulo aqui, ó. 127.81 graus. Graus aqui vai ficar de vermelho. E para achar o ângulo da terceira curva, eu vou apagar aqui, galera, essas informações aqui para não ficar muito contaminado o nosso desenho, tá? Digamos que já encontrei aqui o valor do ângulo, então não preciso muito aqui dessas informações que vai acabar atrapalhando, né? Então eu vou prolongar essa linha aqui, ó, prolongar essa linha, porque o ângulo da minha curva será aqui nessa posição, certo? Que no caso eu tenho que pegar 180 menos, né, 180 menos 127.81 daria 52.18. Então 52.18 seria o ângulo da segunda curva, né? É a curva que está aqui no meio. Então encontramos aqui todas as informações que a questão nos pedia, né? Eu vou apagar essas informações aqui. Se você tiver se você querer revisar o conteúdo, é só você voltar o vídeo aí e tá assistindo novamente para você entender sobre a questão, beleza? Eu apaguei aqui para a gente ficar com a imagem aqui das curvas, né, e das respostas da questão, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para estar recebendo mais notificações desses vídeos que eu venho postando, beleza? Valeu pela sua atenção.